siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol. Vamos deixar a paixão de lado só por um instante, porque hoje a gente vai abrir a caixa preta do futebol para falar daquilo que realmente move os grandes clubes. Aquela coisa que todo mundo sente, mas que, olha, quase ninguém admite. Pois é, essa aqui é a primeira verdade que dói. Sabe aquela paixão toda que a gente celebra, que a gente canta no estádio? Então, ela é só a superfície. Na verdade, ela é a desculpa perfeita que a gente usa para esconder uma coisa bem mais complexa. O futebol, na verdade, é um vício. É aquilo que consome a gente, sabe? Que decide se a nossa segunda-feira vai ser boa ou um inferno. Que define quem são nossos amigos e, claro, nossos inimigos. Mas esse vício, ele tem um outro nome. É pecado? E se eu te disser que cada time gigante, cada clube que a gente ama ou odeia, carrega nas costas um dos 7 pecados capitais? E não tô falando de uma ofensa qualquer. Eu tô falando da identidade real do clube. É essa análise que a gente vai fazer hoje. E olha, tudo começa aqui, na dupla mais poderosa e, vamos ser sinceros, mais tóxica de todas. De um lado, a soberba, que constrói impérios, e do outro, a inveja, a sombra que persegue esses impérios. Esse aqui é o eixo, o verdadeiro motor psicológico por trás de quase toda a rivalidade que a gente conhece. Ok, vamos definir o que é soberba no futebol. E é crucial entender. Isso aqui não é confiança, tá? Soberba é a crença quase que institucionalizada de que um clube está naturalmente acima dos outros. É aquele ponto em que a vitória não traz mais alegria, só alívio. E a derrota vira uma humilhação pública imperdoável. E tem uma frase, né? Uma frase que virou quase um hino e que resume isso aqui com perfeição. Nós estamos em outro patamar. Não tem como ser mais claro. Isso aí é a soberba falando, com todas as letras. E quem hoje em dia personifica essa soberba? Bom, um caso mais claro é o Flamengo. Impulsionado por um elenco milionário e uma sequência de títulos importantes, o clube e uma parte considerável da torcida absorveram essa atitude de superioridade. A soberba virou praticamente parte da identidade do clube. Mas, e aí vem o ponto-chave. O que acontece quando um time sobe num pedestal tão alto assim? Qual é a reação quase que instintiva de quem está olhando de baixo para cima? A resposta é óbvia, a inveja. E a inveja no futebol é um negócio perigoso. Não é só querer o título que o outro ganhou. É não suportar que o outro tenha ganhado. É quando a sua própria felicidade passa a ser medida pela tristeza do rival. Só que o problema é que a inveja não fica só na arquibancada, não. Às vezes, ela explode dentro do vestiário. E para isso, a gente tem um estudo de caso perfeito, o PSG. Lembra? Montaram um time que parecia imbatível no papel, mas a inveja dentro do elenco simplesmente implodiu o projeto. Primeiro chegam as estrelas, Messi e Ramos. Depois a renovação do Mbappé dá a ele um poder absurdo, quase de dono do time. E aí, o clímax, aquela cena inacreditável dele tentando arrancar a bola do Neymar, o batedor oficial, para cobrar um pênalti. Ali foi o estopim. Aquele time galáctico não foi derrotado por um adversário, ele se desfez por causa da inveja que roía todo mundo por dentro. Certo. Agora que a gente entendeu esse eixo soberba e inveja, vamos para uma rodada de diagnóstico rápido. Vamos ver quais pecados definem outros gigantes por aí. Começando pela luxúria. E aqui o pecado é a obsessão pela imagem, pelo status. O clube vira uma marca de luxo. E o exemplo clássico? O Real Madrid dos Galácticos. A coisa era tão focada em marketing que a história famosa diz que eles rejeitaram o Ronaldinho Gaúcho porque ele era considerado feio demais para a imagem do clube. O futebol, nesse caso, fica em segundo plano. Agora, olha esse número na tela. Mais de 1 bilhão de euros. Uma quantia absurda. E ela nos leva direto para o próximo pecado. A ganância. Aquele desejo sem fim por mais e mais, sem pensar nas consequências. O exemplo atual é o Chelsea. Desde que a nova gestão assumiu, torraram essa fortuna toda em jogadores. E o resultado em campo? Bom, a gente viu. É aquela ideia de que dinheiro compra tudo. Compra jogadores, sim, mas não constrói um time. E o futuro? Fica bem complicado. Da ganância, a gente pula pra gula, que é o pecado do excesso, de querer tudo ao mesmo tempo. E aqui um bom exemplo é o Corinthians depois de 2012. Depois de chegar no topo do mundo, veio a gula. Salários altíssimos, contratos gigantescos, gastos sem controle e o resultado foi uma dívida enorme. É o clássico caso de ter o olho maior que a barriga.
E agora, a preguiça. Aquele pecado de se acomodar na própria história, de achar que a camisa ganha jogo sozinha. E o caso mais emblemático é o do Milan. Depois de ser o dono da Europa, o clube simplesmente parou no tempo. Dormiu em cima da fama, não se modernizou, e o resultado tá aí nessa linha do tempo, uma década inteira praticamente jogada fora. Um gigante que tirou uma longa soneca e só agora tá tentando acordar. E para fechar, o pecado mais volátil, a ira. É aquele momento terrível em que a paixão azeda e vira ódio. E o exemplo mais triste e pesado disso é a tragédia de Heysel, em 85, uma final de Champions League que terminou com 39 pessoas mortas por causa da violência entre torcidas. É a prova final de que quando a ira domina, o futebol acaba e o que sobra é só a tragédia. Bom, depois de passar por todos esses diagnósticos, a gente chega na parte final, no veredito. Só que agora, a análise não é mais sobre os outros. A pergunta agora é direta. Qual desses pecados é o do seu time? Porque vamos combinar, apontar a soberba do rival é fácil, né? Mas e na hora de olhar para o próprio umbigo, qual é o pecado que define a identidade do clube do coração? E a verdade é uma só. No futebol, não existe inocente. Todo grande clube, toda torcida apaixonada carrega um desses pecados. É a fonte da sua força, sem dúvida, mas é também a sua maior fraqueza. E olha, se toda essa conversa gerou algum incômodo, se deu aquela vontade de negar, de dizer não, meu time não, então o objetivo foi alcançado. Porque, no fim das contas, a verdade mais difícil de engolir no futebol é sempre a nossa. Siga, acione o sininho e compartilhe para mais curiosidades do futebol.